é só aparecer que está gravando. Pronto, já estou sendo gravada. Então, olha só, estamos lá na página 8 da apostila. Ele fala assim, ó, área da superfície de um tronco de pirâmide. Lembrando, gente, que a base da pirâmide pode ser quadrada, a base da pirâmide pode ser retangular, a base da pirâmide pode ser hexagonal, como é esse exemplo aí. Então, ele fala assim, ó, a área da superfície de um tronco de pirâmide é composta de uma superfície lateral e de duas bases. A superfície lateral é formada por trapézios, tá? E as bases são polígonos semelhantes. Vamos nos ater aos troncos de pirâmides regulares. Observe a figura de um tronco de pirâmide hexagonal. Então, como eu disse para vocês, hexagonal, a base é um hexágono. Então, hexagonal regular e a sua planificação. É então, sempre um hexágono ou não? Não, pode ser quadrado, pode ser um octógono, pode ser várias bases diferentes, tá? Então, é por isso que não tem uma fórmula pronta, Fabrício. Por isso que toda vez a gente vai ter que pensar como é que a gente faria isso tudo separadinho e depois soma para ter a área total, certo? Certo. Então, olha só. Aqui na primeira imagem, gente, ela está desenhada em 3 dimensões, tá? Deixa eu só autorizar aqui. Tem o Thiago tentando entrar. Entra. Deixa, tem mais alguém. Pietra. Só um minutinho, gente. Isso, entraram. Aí, assim, ó. Então, na primeira imagem, nós temos ela em 3 dimensões, tá? Aqui você tem a base, né? A base é um hexágono, essa base maior é um hexágono. Cada lado aí mede 20. E nós temos esse hexágono pequenininho aqui, que cada lado mede 6, tá? E ele está fornecendo essa medida aqui, ó, dessa aresta, tá? Ele está fornecendo essa medida aqui, ó, que é 25, que eu estou destacando. Aí, o que, que a apostila fez? A apostila planificou para a gente isso, porque a área nada mais é do que colocar isso sobre um único plano. Então, olha que interessante, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 trapézios, tá? Eu tenho esse daqui, esse hexágono, que todos os lados mede 20, por isso é um hexágono regular. E tenho esse outro hexágono pequenininho aqui, que todos os lados medem 6. Vamos ver o que ele pede primeiro. Ele fala assim na letra A, ó. Na figura que representa o tronco, estão indicadas as medidas das arestas, das bases e das arestas laterais. Indique essas medidas no trapézio destacado na planificação. Então, na apostila de vocês, tem esse trapézio aqui desenhado na cor azul. Essas informações em azul clarinho não está na apostila de vocês. Está na minha apostila porque tem a resposta, tá? Então, o que que tem aqui? A gente tem um trapézio, tá? Essa base maior aqui, ela mede 20, tá? Como é que ele dividiu desta maneira, igual tá aqui na imagem? Como esse pedacinho aqui, ó, mede 6, então ele fez 20 menos 6, ficou 14, e aí o 14 ele dividiu por 2 para chegar nesse 7 de cada lado, tá? E depois, deixa eu só aceitar aqui o Luiz, um minutinho. E depois ele anotou aqui outra informação, que era essa aresta, né? Que foi dada para a gente, que é 25. 25 é a linha inclinada, tá? Até aqui alguma dúvida? Na imagem? Não? Então tá bom. Na letra B, ele pede assim, ó. Calcule a área desse trapézio. Em seguida, determine a área da superfície lateral do tronco. O trapézio está representado na figura a seguir de modo ampliado, para facilitar as indicações das medidas. Já está lá em cima, certo? Quem lembra a fórmula da área do trapézio? Quem lembra a fórmula da área do trapézio? Alguém lembra? Ô, Pro, Base zona mais maior coisinha mais base menor vezes altura dividido por 2? Muito bem. Foi a Gabriela que falou? Base maior mais base menor vezes altura. Parabéns, Lobato, muito bem.
tá? Então, para quem não se lembra, gente, no ano passado, eu forneci para vocês uma folhinha com todas as áreas da maioria das figuras aí planas, tá? Depois, se precisar dela de novo, só pedir no particular, eu mando aí para vocês, tá? Então, a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Pergunto, olhando essa imagem, eu tenho quanto vale a base maior? Pessoal, eu tenho quanto vale a base maior? É 20, prof? Tem, Pro. Muito bem, certo? É, eu sou... Quanto vale a base menor? A maior é 6. 6. Muito bem. Então, tá vendo? Aqui na fórmula eu já tenho o B grande e já tenho o B minúsculo. Pergunto, eu tenho a altura desse trapézio? É 25? Não. Não. Olha só que interessante, Lobato. O 25 é essa linha inclinada aqui, tá vendo? A Uhum. é essa que eu não tenho, ó, o meu Hzinho. Então, o primeiro passo aqui é calcular essa altura, tá? Vocês lembram de uma coisa que me ajuda a calcular essa altura? Teorema de Pitágoras. Pitágoras, muito bem. Ó, então eu destaquei aqui na cor amarelo, né? O meu triângulo retângulo, que está formando aqui o ângulo de 90 graus. Um cateto dele mede 7, né? Um cateto é o 7. O outro cateto é a altura, que eu não tenho. E esse 25 aqui está representando a minha hipotenusa. Então, o primeiro passo aqui é calcular essa altura, para eu poder calcular essa área aqui desse trapézio no total, tá? Então, eu vou só deslocar um pouquinho aqui para a gente poder fazer esse cálculo, tá? Então, vamos lá. Para quem não se lembra, a fórmula h ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. O h é a hipotenusa. Eu tenho que dar 25. Um c é 7 ao quadrado. O outro c eu não tenho, ok? Opa, desculpa que o 25 é ao quadrado, tá? Não tem problema, gente, pode usar a calculadora sem problema algum aí, tá? Então, faz lá, 25 vezes 25, tá? Isso vai dar 625, certo? 7 vezes 7, 7 vezes 7 é fácil, 49, mais c ao quadrado. Esse 49 é positivo, eu vou trazer ele com o sinal oposto. O oposto de uma coisa positiva é negativa. Então, vai ficar 625 menos os 49. Então, vai ficar assim, ó, c ao quadrado é igual a 625 menos 49, 576. E, se está elevado ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 576. 576 dá 24, tá? Raiz quadrada de 576. Deixa eu só autorizar aqui que tem alguém chamando. Até aqui alguma dúvida? Não, prof. Não? O Gustavo tá com 2 coisinhas. Acho que autorizei. Pronto. Pronto. Então, olha só. O que eu calculei aqui, ó? A altura do meu trapézio. Tô voltando aqui, ó. A altura, acabei de descobrir que deu 24, tá? Agora, gente, é só aplicar na fórmula. A área do trapézio é igual. Base maior é 20, mais 6, que é a base menor, vezes a altura, que é 24, dividido por 2. Área do trapézio é igual. Primeiro eu vou somar. 20 mais 6 dá 26, vezes 24, e vou dividir por 2. A área do trapézio será igual. Não tem problema, podem usar a calculadora, tá? Então, vamos lá. 24 vezes 26 vai dar 624.
E o 624 eu vou dividir por 2. 624 dividido por 2 vai dar 312, tá? Qual que é a unidade de medida aqui? Ele não pôs, né? 6 centímetros. Tá, deixa aí 312. Só uma coisa importante, pessoal. A área lateral, a pergunta era, calcule a área do trapézio. A área do trapézio é 312, fechou. Depois ele pede, em seguida, determine a área da superfície lateral. O que eu tenho que fazer com esse 312? Fazer vezes 6? Isso, muito bem. Por que fazer vezes 6, Lobato? Porque a geometria tem 6 lados. Isso. Quando eu planifiquei, né, o meu tronco de pirâmide, eu tenho 6 trapézios iguais a esses aqui, né? Então, eu tenho que multiplicar por 6. E aí, 312 vezes 6 vai dar aqui, ó, um total de área lateral, né? Então, a área lateral vai dar 1.876. 1.876. A apostila deu errada a resposta. 312 vezes 6. Ah, não, eu que anotei errado. É 1.872, tá? 1.872. Dúvidas até aqui? Alô, alô, dúvidas? Não, pronto, tudo certinho. Tá bom. Agora, gente, eu vou deslocar um pouquinho aqui, tá? E aí, eu vou ampliar a minha próxima questão, tá? E aí, a gente vai relembrar. A gente acabou de relembrar a área do trapézio, né? E aí, a gente vai relembrar a área do hexágono regular. Olha só. O que ele fala? Para calcular a área da superfície lateral, basta multiplicar o número das faces laterais pelas áreas dessas faces, ou seja, para a área dos trapézios. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? E aí, na letra C, ele pede assim, ó, calcule a área de cada uma das bases. Então, quem são as minhas bases? Eu tenho aqui, eu vou destacar na cor vermelhinha, ó, vou pegar um vermelhinho aqui, um rosa. Eu tenho esse hexágono, tá? Cuja os lados são 20. Ele é um hexágono regular, todos os lados têm a mesma medida. E eu tenho um outro hexágono menorzinho aqui, ele também é regular, todos os lados são 6. E eu preciso calcular essas áreas, primeiro do menorzinho e depois do maiorzinho. Óbvio, né, que a Pro pegou aqui uma imagem da internet, caso vocês não se lembrem, existe uma fórmula para calcular a área do hexágono quando todos os lados são iguais. Que fórmula que é essa? Olha aqui, 3 vezes o L elevado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2, tá? No ano passado, a gente também entendeu o porquê dessa fórmula, como que a gente chegou nessa fórmula, tá? Então, aqui eu tenho 2 desafios. Primeiro, o meu L vale 20 e depois o meu L vale 6, tá? Então, eu vou chamar assim, ó, de área da base grandona, que é quando o lado vale 20. Isso vai ficar 3 vezes 20 elevado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. A área da base grandona é igual a 3 vezes 20 vezes 20 vai dar 400, raiz de 3, dividido por 2. 3 vezes 400 é 1.200, raiz de 3, dividido por 2. A área da base, então, será 1.200 dividido por 2, vai dar 600, raiz de 3. Dúvidas disso? Essa daqui, gente, vou até destacar na cor rosa, foi o cálculo da minha área da base rosa, tá? Dúvidas até aqui? Não. Não? Então, tá bom. Agora, eu vou fazer o cálculo da área da base menorzinha.
O que muda da base menorzinha? É que o lado aqui, em vez de ser 20, é 6. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. A área da base é igual a 3 vezes 6 vezes 6 dá 36, raiz de 3, dividido por 2. 3 vezes 36 dá 108. 18 subiu 1, 108. Raiz de 3, dividido por 2. A área da base pequenininha, então, 108 dividido por 2 dá 54, raiz de 3, tá? A área da base pequenininha, eu coloquei na cor amarela, então todo este cálculo aqui foi feito para calcular a área da base pequenininha, ok? Dúvidas? Dúvidas? Não. Não. Então, tá bom. Aí, a última pergunta, que é a letra D, fala assim, ó. Qual é a área da superfície total do tronco? Então, para calcular a área da superfície total, eu tenho que somar a área lateral, que é 1.872, mais a área da base grandona e mais a área da base pequenininha, tá? O 1.872 eu não consigo somar, o 600 raiz de 3 eu consigo somar com o 54 raiz de 3, porque ambos têm raiz de 3. Então, vai dar 654 raiz de 3. Pode ser, né, que o enunciado às vezes fala assim, use raiz de 3 igual a 1,7. Aí eu faria essa multiplicação e depois somaria. No caso, ele não pediu para fazer isso, então eu deixo da maneira indicada. Tudo bem, galera, nesse exercício? Tudo. Então, tá bom. Uma pergunta, o que muda se a base for... Se a base for quadrada? Quebrou. Você falou que travou tudo. Vamos imaginar que essa pirâmide, em vez de ter um hexágono de base, tivesse um quadrado. O que mudaria nesse cálculo? Mudaria primeiro o trapézio? Mudaria que a área total dos trapézios não era multiplicado por 6, sim por 4. Isso era uma coisa importante. Então, se caso a base fosse um quadrado, aqui você não multiplicaria por 6, muito bem. E fora isso, o que mais que mudaria? Seria triângulos em vez de um trapézio? Ou não? Não, fica um trapézio também, Lobato. O formato lateral fica um trapézio, tá? A base menor também seria um quadrado. Isso, e a maior também. Então, mudaria, gente, essa parte da conta aqui, ó. Deixa eu só pegar minha caneta. Mudaria essa parte da conta, que eu estou destacando na cor roxa, tá? Aí, por exemplo, a área de um quadrado é muito mais fácil, né? A área de um quadradinho, ele é ao quadrado, tá? Então, caso vocês tenham que calcular a área total aí de uma pirâmide, que se a base for um quadrado, essa letra C aí mudaria, certo? Certo, galera? Certinho. Certo. Pro, não é triângulo porque a gente tá falando de tronco, né? Então, tecnicamente, cortou, né? Isso, Lobato, isso mesmo, é. Se você tiver com a apostila aberta, do lado da página 8, na página 9, fica bem nítido que é um trapézio, porque tem aquele volume que eu até fiz o vídeo. Fica bem nítido. A base maior 24, a base menor 8, né? Só que aí ele não deu a aresta, ele deu a altura que seria 12. Entendi, Pro. Obrigada. De nada, mano. Agora, gente, vamos lá. Vou trocar minha tela aqui e eu vou para aquele exercício 5, então, que o Fabrício pediu, né? Que é o exercício... Ai, peraí que eu entrei errado. Entrei na do segundo ano. Tem que ser terceiro ano, parte 2. Isso. Esse exercício 5 é o exercício da página 19, tá? Então, esse exercício aqui, ele tá falando de tronco de cone, tá? E não o tronco de pirâmide que a gente acabou de fazer, tá? Uma coisa importante, gente, quem não assistiu ao vídeo, tá?
quando é tronco de cone, a fórmula da área é muito mais fácil, tem uma formulazinha, tá? Inclusive, quem não assistiu o vídeo, a fórmula, deixa eu ver aqui que página que tá. Eu fiz no vídeo, quando eu falei que tronco de cone, eu fiz. Tá na página 15, tá? A área total de um tronco de cone tem uma fórmula diferente da pirâmide que não tem fórmula, tá? Então, vamos esse exercício 5, ele é da página 19. Ele fala assim, ó. As bases de um tronco de cone circular reto são círculos de raio 6 centímetros e 3 centímetros. Sabendo-se que a área lateral do tronco é igual à soma das áreas das bases. Calcule, na letra A, ele quer a altura do tronco do cone, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um círculo, outro círculo, esse daqui é o meu tronco de cone. Nesse de baixo aqui, o raio é de 6 centímetros. Nesse de cima aqui, o raio é de 3 centímetros. Ele quer que vocês calculem quanto vale essa altura. Ele não forneceu para a gente qual é a altura, tá? Porém, ele trouxe uma informação muito importante. Ele colocou aqui, ó, sabendo-se que a área lateral do tronco do cone é igual à soma das áreas das bases, tá? E aí, a professora escreveu justamente isso, ó. A área lateral é igual à área da base maior mais a área da base menor, tá? Essa área lateral, quem não sabe onde está essa fórmula, está justamente naquela página que eu acabei de dizer para vocês, tá? Se vocês voltarem aí na apostila, vocês conseguem encontrar que a área lateral está na página 15. Ele fala assim, ó, demonstra-se que a área da superfície lateral é dada por, tá lá na página 15, π R maiúsculo mais π R minúsculo vezes o G. Para quem não sabe, esse G aqui é a geratriz. A geratriz é essa linha inclinada que eu estou destacando na cor amarela, tá? E essa fórmula está dada lá na página 15, tá? Então, ele disse que a área lateral do tronco é igual à soma das áreas das bases. Então, lembre-se, pessoal, a área do círculo, né, para quem não se lembra, é πr ao quadrado. Aqui eu pus o R maiúsculo, porque indica a área da base maior, e depois eu pus o R minúsculo, que indica a área da base menor. Vou substituir o que eu tenho, tá? Olha o que eu vou encontrar. Eu vou deixar trabalhar com π sendo π mesmo, tá? Não vou substituir. Quanto vale o R maiúsculo? Quem poderia me dizer quanto vale o R maiúsculo? 12. Não. Não é 12. Foi 6. 6, muito bem. Quanto vale... Ia usar o raio. Isso mesmo. Quanto vale o R minúsculo? Quanto vale o R minúsculo? 3. 3, muito bem. A geratriz eu não tenho, não foi dada, né? O π aqui, eu vou deixar como π. O R maiúsculo, vocês disseram para mim que vale 6, então eu vou levar ele ao quadrado. Mais o R minúsculo vale 3 e eu vou levar ele ao quadrado, tá? 6π mais 3π, eu fico com 9π, que multiplica o G. Aqui eu tenho 6 elevado ao quadrado é 36, então vai ficar 36π. E aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado dá 9, 9π. 9π vezes o G é igual. 36 com 9 vai dar 45, né? 45π. O 9 está multiplicando, passa dividindo. O 9π está multiplicando, passa dividindo. Olha só, por que eu não coloquei o π? Porque um π dá para cancelar com outro. E a pergunta é, quanto é 45 dividido por 9? 5. 5, tá? O que é esse 5, gente?
É essa linha inclinada aqui. O nome dessa linha inclinada é geratriz. É a linha inclinada, tá? Pro, a senhora calculou a geratriz e o que tem a ver isso com altura? O que tem a ver isso com altura? Eu consigo formar, eu vou até fazer um outro desenho aqui. Eu consigo formar um triângulo retângulo agora? Sabendo dessa informação? Sim. Sim, ó. Então, esse pedacinho aqui vale 3 centímetros. Esse grandão aqui, 6 centímetros. E essa linha inclinada, eu acabei de descobrir que vale 5 centímetros, tá? Para que eu fiz isso, gente? Eu consigo formar um triângulo retângulo aqui, ó. Estou fazendo ele na cor vermelha, tá? Olha só ele aqui, tá? Alguém pode me dizer quanto vale essa base aqui do meu triângulo retângulo? É metade do raio aí, que é 3 no caso, né? Isso, na verdade, ele não é, ele é metade, ele é 3, porque eu pego o total, que é 6, e subtraio Faz o pedacinho que é 6. Então, 6 menos 3 dá o total de 3, tá? E a altura é justamente um cateto aqui que eu não conheço. Aí, da mesma forma do exercício anterior, eu aplico Pitágoras. Então, é assim, ó. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Óbvio que esse triângulo é aquele que todo mundo já conhece, mas a professora vai fazer a conta para a gente provar aí quanto vale a nossa altura, tá? Então, para quem não se lembra, o 5 é a minha hipotenusa e esse 3 aqui é um cateto. Então, vai ficar assim, ó. 5 elevado ao quadrado, um cateto é 3 elevado ao quadrado, e o outro cateto eu não tenho, que é justamente a altura. 5 vezes 5 dá 25, 3 vezes 3 dá 9, está somando, vou passar subtraindo, então vai ficar 25 menos 9 é igual a c ao quadrado, c ao quadrado, então, será igual 25 menos 9 dá 16, está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, a altura desse tronco é de 4 centímetros, tá? Essa é uma questão, gente, da FUVEST, da segunda fase, tá? Porque ela é aí dissertativa, você não tem alternativas, tá? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Tudo, pro. Pra gente, fala alguma dúvida? Não? Para a gente finalizar, na letra B, ele quer o volume do tronco do cone. Então, para quem não se lembra, tem uma fórmula. R maiúsculo ao quadrado, R minúsculo ao quadrado, R maiúsculo vezes R minúsculo, né? Altura vezes π. Pode considerar aqui o π sendo 3, não tem problema nenhum trabalhar com esse valor, tá? E aí eu venho lá. No lugar da altura, eu vou colocar 4, que foi o valor que eu acabei de descobrir. No lugar do π, eu vou colocar 3, e aí sobre 3. O R maiúsculo é 6, então é 6 ao quadrado. O R minúsculo é 3, então é 3 ao quadrado. O R maiúsculo é 6 e o minúsculo é 3. Vamos lá. Tem um 3 em cima, tem um 3 embaixo. Posso simplificar. Isso vai ficar 4. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 3, 9. E 6 vezes 3, 18. O volume será igual a 4. Agora, é só somar. Deixa eu somar aqui. Então, vai dar 36 mais 9 mais 18. Vai dar o total de 63. E agora, pega o 4 e multiplica por 63. 252 centímetros cúbicos, tá? 252 centímetros cúbicos. Ele poderia ter pedido em ml, né? Lembra que é 1 para 1. Então, é 252 ml, caso solicite em ml, né? Dúvidas até aqui? Não, pro. De boa, Pro. De boa? Então tá bom. Mariúcha, Oi, Ti, tudo bem? tudo bem? Diga. Se o exercício não falar nada, sempre usa π igual a 3, né? Esse Pra- daí
vou só comentar, né? Você até poderia nem colocar π igual a 3. Você poderia deixar π sem substituir, igual a gente fez lá em cima. Mas ele não, como é uma segunda fase, não é questão de alternativa, então se você colocasse 3 ou se você deixasse o π, ele consideraria certo independente de qualquer escolha, entendeu? Ah, sim. Tá? Mas se fosse, por exemplo, se for alternativa, a dica que eu dou é essa, vamos supor, olha na alternativa. Se todas as alternativas está com o π, sem substituir, você não substitui, trabalha com π e pronto. Tá certo. Tá? Se deixar, por exemplo, o π, fica 84 π centímetros cúbicos. Ok. Ok? De repente, se alguém quiser, né, experimentar aqui daria 84 π centímetros cúbicos. Quase não Pro. coloca no lugar do π 3. Fala. Mas, tipo, é que sempre falam pra gente que quando o exercício não fala nada. Tipo, tudo bem, com a senhora a gente trabalha 3, né? Mas falam que é pra gente sempre usar 3,14, não é? Então, quando, na verdade, Fabrício, quando o exercício não fala, o ideal é deixar o π. Se a gente voltar rapidinho aí, ó, na aula passada, no exercício 18, ou no exercício 3 da página 18, ele não falou para colocar π igual a 3, ele não falou nada. E aí, nas alternativas, ele trabalhou, ó, 216 π, 208 π, 224 π, 200 π. Então, o correto é, quando ele não fala nada, é nem substituir, tá? Agora, se você olhar a 4, que é a do Mackenzie, ele colocou π igual a 3. Então, nessa, o correto é substituir. O ideal é sempre seguir as orientações do exercício. Se ele não falar nada, não precisa substituir. Certo? Certo. Então, tá bom. Agora, eu vou trocar a minha tela. Então, essa parte de tronco aí, tem 2 vídeos, tem a matéria, a aula passada, né? Acho que a gente explorou bastante. Depois, nessa semana, eu coloquei para vocês a esfera, tá? Eu fiz lá o videozinho de esfera. Antes da gente ir para os exercícios, a gente está no finalzinho dessa primeira parte, eu só vou compartilhar aqui essa tela. Essa é a tela que eu fiz o vídeo, tá? E a vantagem da esfera, todo mundo vê aí exemplos no seu dia a dia que tem esfera, né? Aqui na página, deixa eu virar minha apostila. Na página 25, né? Você tem aí uma bola, uma laranja, o próprio globo terrestre, que a gente sabe que não é uma esfera porque ele é achatado nas pontas, né? Aí tem o exemplo da bolinha de sinuca, né? Mas são as ideias de esferas. E a vantagem de esfera em relação a algum outro conteúdo, tá? É que esfera você tem aí tanto a fórmula para área quanto a fórmula para o volume, tá? Então, a área da esfera é 4πr ao quadrado e o volume é 4πr ao cubo dividido por 3, tá? Quando se trata de esfera, gente, a única informação que ele irá fornecer para vocês é justamente o raio dessa esfera, pensando ela em 3 dimensões. Então, seria essa distância aí, pensando em 3 dimensões, tá? Então, da esfera, você tem 2 fórmulas, é importante que vocês as conheçam, tá? Tem aí a área, tá? E tem aí o volume, tá? Virando aqui, deixa eu achar a parte 3 da nossa aula hoje, que aí eu vou para os exercícios. Aqui, ó. Então, óbvio, né? E a gente vai dar aí uma pequena pausa, né? Mas essa imagem até dá uma fome aí, porque tem um brigadeiro, né? Mas olha só, eu só quero comentar para que vocês possam aí, de repente, começar a pensar nesse exercício. Nós estamos na página 29, tá? Então, na página 29, nós vamos trabalhar com o exercício 1, o 2 e o 4. Esse exercício 4 aqui é um exercício bem legal, assim, bem interessante, porque trabalha várias informações aí e a gente vai revisar um monte de coisa. Esse exercício 1, gente, é moleza, né? Ele pede para vocês calcularem o volume e a área da superfície de uma esfera de raio 6 centímetros. Então, no vídeo, eu fiz
com o raio sendo 5. Agora eu quero que vocês experimentem com o raio sendo 6 centímetros. Aqui, ó, vamos lá, ó. Use 3,14 para aproximação de π. Gente, não precisa ser 3,14. Na nossa aula, pode considerar o π igual a 3. Então, o que ele está pedindo? Para que vocês calculem a área da superfície e a esfera, tá? Eu não sei se algum professor já tentou pegar uma bola, aquelas bolas de leite, né, dente de leite, que acho que chama, e cortar e planificar. Então, a área é isso, é você cortar a bola ali e planificar. É por isso que quando a gente planifica o mapa, que é justamente você pegar o globo e transformar ali no mapa, eu sei que dá aquela diferença, né? Por conta que você, quando você achata ali a bola, ela dá um pouquinho de diferença. Mas aqui é uma fórmula, então é super tranquilo da gente fazer esse cálculo, tá? Então, eu vou paralisar a aula aqui e depois, umas 10h05, por aí, 10h05 não, 11h05, a gente retorna com os exercícios 1, 2 e 4 da página 29, tá? Dúvidas até aqui? Não, Pro. Não? Então tá bom. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu parar a minha gravação.